Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados amigos e amigas, vejamos essa informação aqui. O primeiro estudo sistemático da obsessão que se conhece deve-se a Allan Kardec. Examinando seus efeitos na prática mediúnica, constatou a existência de 3 tipos básicos de ocorrência: obsessão simples, fascinação e subjugação. Estamos começando o nosso estudo de hoje do Entendendo a Obsessão. Agora vamos começar a ver como que essa coisa funciona, como que ela se estabelece. E Allan Kardec coloca, então, 3 tipos básicos, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. E vamos observar aqui que muitas vezes nós estamos sob esse efeito obsessivo e não sabemos. Não damos conta. É o que nós vamos começar a estudar a partir deste áudio. Como que é que essa coisa funciona? Então ele vai dizer o seguinte, olha, verifica-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então veja bem, o médium precisa estar muito consciente das suas tarefas. E vejam vocês que todos somos médiums, todos, num grau qualquer, como diz Allan Kardec também no livro dos médiuns. Então todos somos médiums num grau qualquer. Vejam que interessante. Se eu sou médium num grau qualquer, em todo lugar que eu estiver, eu serei médium. Então a mediunidade não está restrita, né? Ou o médium não está restrito ao ambiente de uma reunião mediúnica. Onde ele estiver, na rua, no trabalho, em casa, no cinema, no teatro, no campo de futebol ou em outras atividades que ele gosta de ir, ele será sempre aquele médium num grau qualquer. E pode ser que naquele momento, entre o pensamento dele, venha o pensamento estranho que ele não percebe. Que é um processo de obsessão simples. Pode ser que o espírito não vá ficar ao lado dele permanentemente, mas vai utilizar da sua invigilância ou da sua ignorância sobre o assunto. Por isso que nós estamos estudando aqui. Sabe quando tem naquela tábula, né, básica dos ensinos délficos, que ficava atrás do templo de Apolo, lá em Delfos, tinha lá na pedra, né, vários mestres, 7 mestres do passado, escreveram lá seus aforismos, né, suas informações. Então, entre elas tem uma lá, conheça-te a ti mesmo, que Sócrates utilizou isso no estudo dele. É preciso me conhecer, gente. Você precisa se conhecer para saber quando o pensamento é seu e quando não é seu. Allan Kardec fala sobre isso. Ele pergunta aos espíritos, como é que eu vou saber que eu estou num processo obsessivo? Então os espíritos explicam para eles, olha, observe os teus pensamentos. Cuida de saber quem você é. Conheça-te a ti mesmo. Porque quando o pensamento não é seu, é de uma interferência espiritual. Isso para o bem ou para o mal, tá, gente? Não vamos aqui também falar que tudo é para o mal, não. Às vezes o meu pensamento está numa linha e de repente chega um pensamento numa linha superior. Aí é para o bem. Isso acontece sempre, né? Podemos chamar isso de intuição, alguma coisa nesse nível. Então, chega para mim um pensamento melhor do que o meu. Agora, e se chegar um pensamento pior do que o meu? O pensamento pior que vai chegar para mim
ele estará ligado ao meu passado de ignorância. Então, por exemplo, eu já cheguei numa conclusão que eu não posso bater no outro, dar um tapa no outro. Eu já cheguei a essa conclusão, porque o outro é uma individualidade, é uma entidade espiritual em evolução, assim como eu sou. Então eu não posso mais fazer isso, porque eu vou agredir ao outro. Isso está contra a fraternidade, que a gente já falou, né? Que é essa troca, essa ressonância dos afetos. Percebem? Então, se eu sei que eu não posso bater no outro, e aí chega um pensamento para mim assim, bata no outro, eu estou sendo obsidiado. Provavelmente. Entendam isso. Então, se você já chegou a um nível de entender essa questão dos afetos que nós colocamos nos áudios anteriores, se você já consegue entender isso, então o outro será sempre para você um motivo de ajuda, de respeito, de proteção, de tolerância, de abnegação. Porque isso constitui a fraternidade e isso estimula cada vez mais a formação dos afetos, a robustação dos afetos. Então, quando eu penso uma coisa negativa, eu estou abaixando o meu nível. Vamos colocar aqui uma coisa que acontece muito na humanidade, na sociedade, que é quando o eu olha para o tu e deseja sexualmente esse tu. Percebe? Seja quem for, né, na situação que for. Ele deseja sexualmente o tu. Mas é preciso saber o que me move nesse desejo. Eu, quando olho para o tu e desejo essa pessoa, eu desejo para quê? Para uma satisfação imediata dos meus impulsos inferiores? Ou para uma construção magnífica em linhas e em normas de troca de qualidades nobres? É isso que eu quero? Porque se não for isso, proteja o tu, protegendo-se. Porque pode ser um espírito que está te induzindo a você pensar isso do tu, a desejar isso do tu, quando na verdade ele não te completa neste campo. Ele é apenas algo bonitinho que você vai lembrar lá do seu tempo de predador, né? Eu vou pegar minha presa e vou agarrar na minha presa e vou comer a minha presa. Percebe que coisa séria? Então pode ser uma indução espiritual isso aí. É uma coisa simples, ele aproxima de você e utiliza você. Um outro campo seria o das bebidas alcoólicas, né? Você está numa festa e você não quer beber, mas de repente na sua cabeça fica beba, 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 é só um copo, é só isso, é só aquilo, e você vai sendo induzido, induzida, e de repente você está no mesmo nível dos outros, por uma indução de uma obsessão simples. Então eu sou uma alcoólatra, eu gosto da bebida alcoólica, então eu já sei que eu gosto. Então, se eu gosto da bebida alcoólica, estiver num lugar onde tem muita bebida alcoólica, com certeza os espíritos desencarnados estarão ali comigo, fartando-se daquilo. Aí costuma, nesses ambientes, criar assim, uma rede, né, negativa, perigosa, extremamente doentia, das pessoas se obsidiando mutuamente. Por quê? O encarnado passa a gostar da informação do desencarnado. Quando ele está quase não querendo mais, o desencarnado vai lá e fala, olha, beba. Aí ele fica potencializado e bebe mais. Então fica aquela coisa complicada. Aquilo ressoa terrivelmente no seu status psíquico. Ele vai perdendo a confiança nele. Então, eu já sei, se eu for lá, eu vou me entregar a isso. Quando nós perdemos a confiança em nós, aí os obsessores vão aproveitar, né? Então, observem como é que é interessante saber dessas coisas com detalhes.
lá na essência. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso, minha amiga. Você não foi feito para isso. Né? Houve um tempo, lá naquele passado histórico e arcaico, que a bebida talvez fosse um impulsionador da sua mente. Mas agora já não é mais. Você já não pode mais estar ligado a isso. Não pode mais estar ligado nessas frequências sexuais extremamente negativas e aventureiras. Daqueles encontros para uma satisfação dos instintos, das sensações. Isso já não dá mais para o nosso tempo. O nosso tempo é de aprimoramento. Se você deseja permanecer com Jesus, aqui nesse planeta, precisa cuidar de você. Precisa saber quem você é. Né? Então, nesse tipo de obsessão simples, né, o médium, ele reconhece a sua dificuldade e a felonia, e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Então, o médium reconhece a sua dificuldade a isso, né, e se mantém em guarda. Geralmente ele é enganado. Isso que nós estávamos falando aqui. Sabe? Precisamos tomar esses cuidados, minha gente. Porque senão, o que vai acontecer? Nós estamos tirando esse texto aqui do Livro dos Médiuns, tá? Que está no capítulo 23. Certo? Então, quer dizer, é preciso a gente ter esses cuidados para que eu não seja enganado. Então, hoje eu vou sair. Muito bem. Hoje eu vou sair. Hoje à noite eu vou sair. Ou um dia qualquer aí. Eu tenho que analisar tudo, gente. Vamos pegar aquela proposta bem interessante. Onde eu vou, com quem eu vou, fazer o quê, para que eu vou. Porque eu vou entrar num campo. Quando você chegar no lugar, você vai entrar num campo, ok? Um campo de frequências. Esse campo terá força suficiente para te induzir à proposta do campo. Então você chega no lugar, já tem lá uma turminha, e já criaram o campo. Isso nós vamos estudar em Rupert Sheldrake, campo morfológico. Então ele é criado pelas frequências dos participantes do campo ou do evento. E aí eu chego lá, já está o campo formado. Eu já vou chegando, a pessoa já vai logo me oferecendo aquilo, alguma coisa negativa. Uma mulher bonita, um homem bonito, ou uma taça de bebida. Oh, que bom que você chegou. Olha só, venha, se junte a nós. Ou seja, entra no nosso campo. Se você não tiver cuidados. Porque, afinal de contas, se você já foi lá, alguma coisa te atraiu até lá, né? Então, comece a se conhecer aí. O que me atrai? Qual lugar que me dá felicidade de estar? Né? Eu fico pensando, quando eu estudo Allan Kardec, né? Então ele fala o seguinte, olha, manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Isso pode acontecer na nossa casa também, né? Eu não estou atento, eu estou vivendo uma vida completamente sem nenhum contexto de harmonia espiritual na minha casa. Aí eu começo a escutar uns barulhos assim, que também faz parte dessa obsessão simples. São espíritos brincando com a gente, sabe? De vez em quando eles colocam um fluido em cima da chave, né? E você não acha a sua chave de jeito nenhum. Aí depois de um tempo você acha a chave. Você, gente, eu estou ficando louco. Não, pode ser uma ação de obsessão simples. Estão prejudicando a tua vida. Você não precisa beber isso. Eu não preciso beber isso. Nós podemos viver uma vida de plena harmonia, de plena consolidação no campo do bem, nas frequências superiores da vida. Sabe? Sabe aquela pessoa que gosta de andar nu ou seminu em casa? Ah, eu estou sozinho em casa, não está nada. Você está cheio de espírito na sua casa. Cuidado, se cuide, se proteja. Se proteja, meu amigo, minha amiga.
Em todo lugar nós somos observados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Isso já é antigo, há 2000 anos já explicava isso. Cuidemos de nós. Até o nosso próximo áudio.